Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as onomatopeias. Na apostila de vocês tem aí falando, sobre o cartoon, nós trabalhamos gêneros jornalísticos. E alguns desses gêneros, principalmente os que utilizam de humor, para poder transmitir alguma mensagem, seja o cartoon, seja a charge, seja os quadrinhos, as tirinhas que a gente utiliza muito na escola, esses gêneros textuais, eles utilizam essas onomatopeias. Aí nessa folha tá explicando um pouco o que é o cartoon, que é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico, que critica, satiriza e expõe situações por meio de grafismo e humor, ou seja, por meio de desenho, e as situações são colocadas de uma forma mais engraçada. Abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, como jornais, revistas e internet. O termo cartoon é uma forma portuguesada do inglês cartoon, cartão, e que tem origem na palavra italiana cartone. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias. As onomatopeias, apesar do nome difícil e grande, que às vezes a gente confunde, embola um pouquinho, são aqueles recursos visuais utilizados nessas histórias para poder transmitir o som. As palavras são as palavras que representam os sons. Por exemplo, quando o super-herói dá um soco lá no vilão, no quadrinho, para que a gente entenda que esse soco foi um soco super poderoso, foi um soco que funcionou, que teve um grande impacto no vilão, eles escrevem a palavra Paul bem grande, às vezes com aqueles, como se fossem os raiozinhos, o balão em forma de raiozinhos. Então isso nos dá a impressão que o soco que o vilão levou foi um soco extremamente poderoso, Quando a gente lê lá no texto que o herói deu um soco no vilão, a gente vai ler, vai entender o que aconteceu. Mas quando é utilizado a onomatopeia de uma forma correta, nós conseguimos visualizar e imaginar a intensidade daquela situação. Mesma coisa se a gente se fala que estava chovendo muito e trovejando. E no meio dos muitos trovões e relâmpagos, e aí a gente consegue, se a gente ler isso num texto, num livro, em alguma coisa, a gente consegue imaginar. Mas se a gente vê aquela imagem, escrito kabum, com aqueles raios e tudo, a gente consegue intensificar essa nossa imaginação. A gente potencializa a nossa visão de como teria sido esse trovão. Então, nesse texto aí de vocês, está explicando isso, que a onomatopeia é uma figura de linguagem de som. É a palavra usada para representar outros sons, como buzina, barulho de animais e outros barulhos qualquer. A gente vê muito isso quando vai falar que o trenzinho passou e apitou. Piuí, Sim, o piozinho, o trenzinho faz piuí, tic-tac, Assim, o barulho do trem. Então, quando a gente escreve isso, a gente está usando uma onomatopeia, tá? E aqui nessa apostila está dando alguns exemplos para a gente entender. O primeiro exemplo, tá aqui mostrando essa criança, o som que ela tá fazendo é o som atim. O som, quando a gente faz esse som de atim, significa que a gente está espirrando, Então, embaixo nós temos outro som. Olha, o som que as crianças estão fazendo ao mexerem em seus tablets e seus celulares, O barulhinho do tic-tic-tic que a gente fica lá quando a gente está clicando nas coisas. É outro som. E aí nós temos um texto, esse cartoon aqui dessas crianças nesse tablet tem uma atividade sobre isso, perguntando sobre isso. Que é algo que a gente tem visto muito, Sobre as crianças que estão tão envolvidas com a tecnologia que esquecem de socializar entre si, esquecem de conversar com quem está próximo. Os mais velhos, os idosos que não têm esse apego com a tecnologia que a nossa geração tem, a de vocês mais ainda, sofrem muito com isso, porque acabam ficando sozinhos, mesmo rodeados de pessoas, que está todo mundo envolvido com seus celulares, seus tablets, e esquecem de conversar com quem está perto, E nessa época que nós estamos vivendo, é sempre bom lembrar, não vamos deixar nossos idosos, esquecidos. Vamos conversar com eles, dar atenção, a gente não sabe como é que vai ser de amanhã, E aí nós temos esse texto aqui, que é bem interessante, que é um texto que a gente vai ter algumas atividades com ele.
que é o texto O Teste. Vocês vão ler esse texto e vão observar que aqui nós temos algumas onomatopeias. Por exemplo, vou ler aqui com vocês. Hoje vou testar meu cão robô. Sente-se. Olha o barulhinho que o apertar dele no controle está fazendo, ó. Tá escrito bip, assim. Late. O cachorro, o robô dele, fez um som, ó, au, não é isso? E ele vai continuar apertando o controle. E o controle continua fazendo barulhos. E nós estamos lendo esses barulhos. E aí ele continua apertando várias vezes o controle, né? Ande, e o cachorro anda. De repente, alguma coisa deu errada. Olha o som que o cachorro está fazendo. Olha, esse G, esses R's, esses dois R's, eles fazem o som como se o cachorro estivesse rosnando, né? Então, olha o tanto de onomatopeia que aparece nesse texto. E aí depois vai vir a interpretação sobre o que você acha da história, sobre o desenrolar da história e também sobre as onomatopeias, tá? Vai perguntar sobre pronome possessivo, vai perguntar sobre verbo, coisas que nós já estudamos, né? Lembrando que os pronomes possessivos são aqueles que indicam posse. E aqui está pedindo que vocês passem essa frase para o futuro. Então, vamos lembrar que, às vezes, não é só passar o verbo para o futuro, não. A gente tem que mexer em outras palavras da frase também. Como é o caso dessa frase aqui, né? Às vezes, a gente precisa mexer em outras palavras. Então, vamos ficar atentos a isso aqui, ok? E nessa mesma atividade, nós temos uma outra coisa aqui que eu quero falar com vocês, que é o uso da letra R, né? Mesmo que nós já estamos lá no 5º ano, né? A gente já sabe falar, usar a letra R tranquilo, mas às vezes a gente se confunde, principalmente na hora de escrever, né? Algumas observações sobre a letra R, sobre o uso da letra R, é que, assim, nós sabemos que o R tem dois tipos de pronúncia, né? O R forte, com som forte, e o R com som fraco. O R com som forte é muito utilizado no começo das palavras, né? Rio, rato, são palavras que a gente usa o som forte. E o som fraco é mais utilizado no meio da palavra, né? Agora, né? Agora tem um detalhe sobre o R no meio da palavra. Ele também pode ser utilizado com som forte, se ele tiver entre uma consoante e uma vogal. E quando ele estiver entre duas vogais, né? Quando o R estiver entre duas vogais, ele vai ser utilizado o som forte, mas aí vão ter 2 vezes a letra R. Como, por exemplo, na palavrinha carro. São 2 letras R's. Carro. Está no meio da palavra, está entre 2 vogais e o som é forte. Por quê? Nesse caso, a gente tem que utilizar 2 vezes a letra R. A letra R também pode estar no final da palavra, né? Como, por exemplo, a palavra pastor. Está no final da palavra. Termina com R. Cantor. Cantar. Amar. Está no final da palavra. E aí a gente arranha lá a garganta para falar, ó, o R. E o som fraco, né? Às vezes também nos encontros consonantais, o som fica aquele som fraco. Como a própria palavra fraco. Fraco. O R que está entre o F e o A, a gente treme a boca para falar. Fraco. Já na palavra forte, que também a gente está com ela aqui, o R está no fim de uma sílaba. Forte. A gente arranha lá a garganta para poder falar o R, tá? Então, a gente tem que observar algumas vezes essas regrinhas da letra R. Sempre quando você for observar uma palavra, você tem que ver onde esse R está localizado. Quantas vezes a gente vai fazer uma leitura, a gente observa que o aluno lê assim, vai ler a palavra carro, e aí lê caro. Caro é outra coisa. Caro está se referindo a valor, né? Se é caro ou se é barato, mais ou menos. E carro é o veículo. Caro com um R só, carro com 2 R's. Então, tudo isso a gente tem que observar,
tá? Vocês vão procurar no caça-palavras aqui várias palavrinhas com R em várias situações. E aí vocês vão colocar para mim aqui se é com R forte ou se é com R fraco. Cada palavra na sua coluna correspondente, ok? E aí no próximo vídeo nós vamos falar sobre as próximas atividades que nós vamos ter nessa apostila ainda, tá? Já já a gente conversa de novo.